Hello, hello, hello! Já ao vivo. Esperando todos entrarem, né, na verdade. E vamos convidando, como é de praxe, as pessoas que assistem ao YouTube, no YouTube depois, né? É bom pularem essa parte já. Vai aí para outros minutos do vídeo. Porque essa é a parte onde a gente espera todo mundo entrar e convida todo mundo para vir para a live. Então compartilhem com os amigos, com os contatos de vocês, porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado, deve ser. E tá bem legal o assunto de hoje. Vamos falar sobre a sombra, nossas sombras, o que são, de onde vem, para onde vai, o que fazemos. Um conteúdo muito rico, muito legal. Ah, não acredito. Boa noite. Boa noite, Tainara. Boa noite, amor. Que saudade. A Tati entrou. Ai, que delícia. Essas mulheres maravilhosas aqui. Vamos convidar a dona Tati. Aguardando, Tati. Hello. Oiê! Oiê, tudo bem? Tô meio escura, né? Tô meio na sombra. Então, olha só, sombra, você tá na sombra, né? Faz Uh! todo sentido, né? Bem propício para o assunto de hoje, a iluminação. Não é? E aí, meu Que amor, tudo bem saudade de contigo? você. Eu tô Tô com também saudade. morrendo. Morrendo de saudade também. Precisamos nos ver pessoalmente. Precisamos marcar um papo profundo à luz do luar, com uma taça de vinho na mão. Agora vocês vão me dar licença que eu vou dar um grito pro meu marido para ele pegar para mim também uma taça de vinho que eu fiquei com Por inveja. favor, Eu faça vou isso. aproveitar que não tem muita gente ainda ao vivo e vou dar um gritinho aqui pro meu marido. Vai lá. Amor, pega uma taça de vinho para mim, por favor, acompanhar o papo de hoje. Aproveitar que a lua tá cheia. Você viu que linda a lua? Aqui a lua tá toda amarela, enorme no céu, maravilhosa, Menina, gente. da minha caixa de gato eu não consigo ver a lua, né? Eu Ai, só maravilhoso. sinto a energia dela. Vamos esperar um pouquinho mais o povo entrar aí, mais uns minutinhos, para que a gente possa iniciar totalmente. Obrigada. Evoé. Eu vou, irmã. Bem, Ó, delícia. maravilhoso. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa Estamos noite, de novo gente. aqui. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui no quadro Tecendo Seu Voo da Caixa da Bruxa, com Tati Aracni, maravilhosa. E o assunto de hoje é sombra, o efeito sombra. Eu ia falar o efeito sombra, o nome do livro que eu tô com ele na mão aqui para indicar para vocês. Mas o nome da palestra, o nome da live não é o efeito sombra, não, viu, gente? É que eu li aqui e fez uma confusão na minha cabeça, doida. O nome da nossa live hoje, o tema é só sombra mesmo. A gente pode falar um pouquinho sobre esse livro, que é muito bom, mas a gente vai falar um pouco das nossas experiências, como sempre, né? Vamos. A Tati hoje vai dar a introdução aí. Hoje eu passo a bola para ela. Uh, ai, meu Deus. Boa noite, gente. Vamos lá. Boa noite, Milhões de boa Jéssica. noite. Que delícia. Então vamos lá, né, Pam? O assunto de hoje é sobre a Vamos. nossa.
Interessante o assunto, a gente ter tido essa ideia, porque hoje é uma noite de lua cheia, né? Onde as energias estão claras, por assim dizer, né? Bem claras aqui. E bem claras. Só que, será que para existir a nossa sombra, eu fico pensando nisso, né? Como a energia da lua ela tá cheia, é possível a gente ver mais claramente a nossa sombra. Por quê? Porque ela tem luz, Exato. né? Se houver só escuridão, eu não vejo a minha sombra. Eu já tô nela, na escuridão em si, né? Então Sim. é preciso da luz para a gente ver a sombra? Ou será que é preciso da sombra para a gente ver a luz? Eu acho que é uma via de mão dupla isso, né? Se a gente for pensar que boa noite às pessoas que estão entrando, só pessoas queridas, que delícia ter todos vocês. Que delícia! Oi, gente! Paula, Tarô, eu Gente, amo eu vou muito só pôr o conteúdo meu dessa menina computador para carregar. maravilhosa. Ah, Bi, Bi Martini, eu não sei, mas boa noite. Minha aluna de tarô é do GES agora, da família Semente. Ai, que legal, gente, que maravilhoso. Então, é bom Gente a gente nova. falar de sombra. O que seria a sombra, então, né, gente? A sombra, a gente pode definir ela como de muitas formas. Uma dessas formas é o quê? É uma parte de nós mesmos que a gente não costuma acessar, que a gente não costuma conhecer e que não é estimulada a ser colocada para fora numa vida padrão, podemos dizer assim, né? Numa vida onde as pessoas não se preocupam em, em evoluir intelectualmente, espiritualmente, etc, né? Então, isso fica incubado na gente e a gente precisa trabalhar isso. A nossa sombra, ela é parte de nós. Ela não é uma coisa ruim, ela não é uma coisa que vem para devastar a sua vida, para destruir você, muito pelo contrário. A sombra, ela é uma aliada. E quando você entende que ela é uma aliada e que você consegue a evolução e o seu autoconhecimento espiritual e no seu caminho, isso também dentro de uma, por exemplo, anamnese de terapia holística, se a gente entender a ação da sombra na personalidade e na doença daquela pessoa, a gente consegue evoluir o quadro daquela pessoa e a gente consegue evoluir o nosso caminho, no nosso próprio caminho dentro da bruxaria. Eu queria só ressaltar uma coisa muito importante, que assim, antigamente eu não digo nem tão antigamente assim, no começo da bruxaria, para mim, né, no meu caminho, a sombra ela não era muito falada, ela não era muito conhecida dentro de um caminho da bruxaria. As pessoas não falavam que precisava necessariamente fazer uma conexão e um trabalho, um conhecimento com a sua sombra para que você pudesse trilhar o caminho da bruxaria de forma satisfatória, né? Isso não era dito, era como se fosse um tabu que as pessoas não falavam. Então a gente conversava com outras pessoas, a gente conhecia outros bruxos e a gente falava de várias experiências, vários conhecimentos, mas a gente nunca falava sobre a sombra, as experiências que a gente tem com a sombra e etc. Por quê? Porque as pessoas não conheciam esse conceito. As pessoas não sabiam que existia esse caminho dentro do caminho que você trilha na bruxaria. Por quê? Porque as pessoas esquecem que a bruxaria é um caminho de autoconhecimento também. Não é só um caminho mágico. E dentro deste caminho de autoconhecimento, eu acredito que o trabalho com a sombra, eu acredito e eu vivencio, que o trabalho com a sombra é uma das coisas mais essenciais e imprescindíveis que se tem dentro do caminho para que você possa se autoconhecer, se entender, trabalhar melhor magicamente, de forma a honrar os deuses, a honrar, fazer trabalhos mágicos e uma gama de ferramentas que se abre quando você consegue atingir esse seu estado de ser, porque entenda que é um estado de ser, né, Tati? É um estado que está em nós, né? Porque assim, né, a gente enquanto bruxa, enquanto terapeuta mesmo, a gente ouve muito assim, tem que matar a sombra, tem que controlar a sombra.
É ruim, Eu né? não acho que é bem por aí, né? Eu não acho que tem que matar um lado meu que já está ferido, por isso que quer me defender de tudo, né? Eu Exato. entendo que a nossa sombra, ela também funciona como um guardião, sabe? Como um lado nosso que vai falar assim, opa, peraí, o que está acontecendo aí? Quero ver se você vai. E se a Sim, gente se permite se desafiar o tempo inteiro, a gente pode ir parar num abismo, sim. onde o tempo inteiro a vida se torna um desafio, porque a gente vai passando por cima de tudo que a gente tem. E eu já Uhum. vivi isso. É, eu Acho acho que que todos vocês aí nós. também, né? Quem nunca teve uma fase da vida em que você vai passando por cima de tudo quanto é coisa boa e É. ruim, e vai ficando só o ruim, Uhum. né? Mas se não são esses momentos, a gente não sabe que a gente consegue fazer o oposto disso, Exato. A gente não sabe a né? nossa força, né? A gente não conhece o tamanho da nossa força. E é Não. interessante falar da força quando a gente fala da sombra. E eu não posso deixar de citar, então, a carta 8, né, do tarô, a força. A força, E fala exatamente. exatamente dessa força interna para que você consiga domar o seu leão interno, entende? Que não é você dominar, não é você controlar, é você domar com beleza, com É dançar, carinho, né? com É amor, dançar com esse leão, né? dançar. Bailar com ele no momento de fúria, até a É, bicha acalmar aqui dentro, esse leão se acalma, você vai seduzindo ele nessa dança, ele vai te seduzindo, e aí as coisas vão se assentando nessa dança intrapessoal, né? De sim. você com você mesmo, para você não sair devorando todo mundo, inclusive a si mesmo, né? É, e ser devorado por si mesmo, né? Nossa! Oh, Sim, eu gosto, eu gosto de fazer a analogia também da sombra, quando ela tá assim, bem, assim, bem latente, de uma criança mimada, né? é. Eu Eu gosto também. gosto de fazer essa analogia, né? Jung Muito não. embora a gente fala que a Freud fala criança isso, né? mimada. Oi? Freud relaciona esse momento, né, com a criança ferida, né? Então, porque eu acho que faz muito sentido isso, né? E a sombra, que bom que você puxou Freud, porque a sombra, ela é essa parte integrante da psicologia, né? A psicologia, ela trabalha em cima disso de uma forma bem legal. E é legal a gente integrar, né, essas ciências, essas medicinas, essas teorias, esses fatos científicos à nossa prática, né, ao nosso trabalho terapêutico. E também ao nosso trabalho sacerdotal, no nosso caminho individual. Então, Sim. eu gosto de fazer essa analogia, né? Porque a criança, ela se fere e ela faz birra para você, né? Ela faz birra até ela conseguir. E aquela criança, às vezes, ela não precisa de uma surra. Ela não precisa de um castigo. Ela não precisa ser repreendida. Às vezes, ela precisa ser entendida e acolhida, né? E eu acho que isso é muito legal da gente fazer com a nossa própria sombra. Eu acho que é um trabalho maravilhoso de se fazer, de você se entender, se perdoar. Não é passar a mão na sua cabeça e falar, não, porque eu não errei, e sempre culpar o outro. Não, é você entender, Não. não, eu errei, eu não vou passar a mão na minha cabeça, eu não vou bater nas minhas costas e me dar, entendeu? Ganhos, sendo que eu não tenho esses ganhos, eu tive parcela de culpa e responsabilidade em toda a situação da minha vida. Contudo, eu entendo que existem forças externas inúmeras que me afetam de tudo quanto é lado, o tempo todo. E eu também afeto outras pessoas e outras situações e outras energias. Exatamente. Eu mesma, a minha sombra também se manifesta dessa maneira, né? Então eu vejo que a sombra ela é às vezes uma parte de nós que precisa ser entendida e acolhida, né? Às vezes a gente precisa se perdoar de coisas do passado, precisa entender, porque para a gente perdoar a gente precisa entender primeiro, né? Se livrar dessa culpa e Oi, boa noite, gente. Quem tá gente. chegando? Boa noite. Boa noite, muito gostoso ter todos vocês aqui. Gratidão.
E então a gente precisa entender e acolher e falar, não, peraí, da onde vem esse sentimento? Por que eu tô sentindo isso? E aí a gente já entra em outras questões de você procurar na raiz, né, das coisas, a raiz dos problemas, e não tratar as coisas superficialmente. E nesse ponto é legal que a gente já a sombra, ela já trata isso. Quando você entra em conexão com a sua sombra, você já sabe que você está indo mais fundo ali, né? Que você já É, passou da superficialidade, né? e assim, às vezes a sombra não é, ela não vem querendo passar por cima de tudo, mas às vezes ela vem com uma profunda tristeza ou uma profunda culpa. Ou você faz mil planos mirabolantes, mas não tem coragem de dar o primeiro passo, então ela vem como auto-boicote, Uhum. né? A sombra tem muitas faces, assim como a nossa luz. É Exato. incrível que o tamanho da luz é o tamanho da O tamanho da sombra. O sombra. tamanho da sombra é o tamanho da luz, né? Exatamente. Elas só existem uma com a outra, né? Elas são contrapartes de uma mesma energia. Então, ambas têm as mesmas mil faces, Sim. né? E aí eu acho que entra muito legal o trabalho terapêutico, que é o trabalho de iniciar a pesquisa interna. Então, assim, É, por que eu tô fazendo birra? Por que eu tô é. achando que eu sou uma criança de 10 anos? Tudo bem, eu também faço isso e todo mundo faz, gente. Mas a gente tem Sim. que se perguntar por quê. É, a gente Por tem que que eu tô começar a mudar agindo esse como. padrão. Exato, porque senão a gente não consegue ter relação nenhuma. Porque a gente vai Exato. fazer pirraça, o outro faz pirraça, todo mundo faz pirraça. A sombra de Sim. todo mundo é grande, Ana Paula. A sombra de De todo mundo todo é mundo é grande, Ana. grande. De A todo sombra de mundo, todo mundo. né? Porque É nós aquela. somos imensos, né? Nós somos um completo e complexo universo o tempo todo, né? A gente tenta se entender nesse processo. E quando a gente entra em conexão com a nossa sombra, é só mais uma ferramenta para que a gente possa entender essa dimensionalidade que existe dentro de nós. E dentro desse É, redemoinho que há dentro de todos nós, né? Assim em cima como embaixo, então aqui também tem um universo a ser entendido e compreendido, e mais importante, em mutação, em constante mutação, né? E sim, indo sempre sim. entre esses dois polos, o feminino e o masculino, o negativo e o positivo, o Não, branco e o preto, a luz e a escuridão. aí entram todas aquelas questões que a gente aprendeu quando a gente é criança, do que é certo e do que é errado, do que é Sim, pecado, né? Quem tem ainda essa questão do pecado, o que é pecado, o que não é pecado, o que eu sim, posso fazer e o que eu não posso fazer. Toda uma questão religiosa que te coloca dentro de um quadrado e faz a tua sombra ser muito maior dentro dessa questão toda do que eu estou fazendo errado. Pera, às vezes o que é é. errado para você não é errado para mim. Uhum, E quando a gente vai falar de exatamente. sombra, a gente vai ter que entrar nesses valores e conceitos do todo, mas também do Uhum, indivíduo, porque senão não tem jeito. uhum. Então, daí a gente entra, né? Como que a gente lida com tudo isso, né? E Exatamente. tem várias formas, né, de se lidar com isso. A primeira delas é você ter a plena consciência de que você não é só luz e não tente ser só luz. Não tente, né? Você Não não tenta, tente. não dá. Não vai dar. Não tem como. Por É. quê? Porque você não é isso. Você não é só um poço de luz Só good divina. vibes. Só zen. Não Não, é só zen, né? E aí gente. Não é. a gente já entra na outra discussão, né? Que é aquele povo gratiluz, que é Não aquele povo que, dá. Não ai, dá. good vibes only, Não né? dá. Então, Não assim, não dá. é. Nós precisamos entender e aceitar que existe esse intercâmbio entre essas energias, entre essas polaridades dentro de nós, até mesmo fisiologicamente. Né? O nosso cérebro Sim, já é dividido em polaridades, a gente já tem vários membros que são duais, né? Então a gente sim. precisa entender essa dualidade fisiológica que nós já estamos inseridos. A nossa realidade é dual, nossa máquina corpórea é dual. Por que que nós achamos que dentro de nós tem que ser só luz? Não, né? Então, assim, a gente tem que saber andar no meio, né? Equilibrar, nem ser só luz e nem ser só darkness, né? Darkness, sombra, É, não quero, sim. sabe? Também não é legal você se inserir.
né? Você se inserir realmente só dentro dessa energia de malefício, de raiva, de ódio, ou então de tristeza, né? Você sempre tem que ver uma luz no fim do túnel, né? Por quê? Porque uma é a origem da outra. Não existe uma escuridão, não existe sem a luz. E vice-versa. Se você tem muita luz, você vai ter a sombra, né? É aquelas brincadeiras da gente pisar na sombra do outro, né? Quando a gente está quando a gente é Criança. criança, né? A gente fica brincando, eu fico vendo as minhas filhas hoje, elas adoram. Ai, mamãe, minha sombra, né? Daí eu falo para elas, abraça a sua sombra. Abraça ela, né? Abraça a sombra. Legal. Porque você precisa entender, você não tem que pisar na sua sombra, querer ser mais que ela. Não, você tem que abraçá-la. Você tem que ver que ela faz parte de você. E ela só vem porque é a luz. Veja dessa maneira. Se não houvesse luz, se você estivesse na sua penumbra interna, a sombra nunca Se ia não se teria manifestar, sombra. né? É, Nunca. é. Então, eu tenho uma irmã, né? Nós temos uma irmã de caminho que fala assim: a luz atrai insetos. E atrai, né? E o que são E esses atrai. insetos? São insetos externos, né? De pessoas tóxicas, situações ruins, sim. Mas porque Comportamentos é o que você tóxicos. emana, né? É o que você emana. Se você emana só escuridão, você vai atrair só escuridão. Contudo, existem os nossos insetos e monstros internos que são mais prejudiciais do que o que vem de fora. Então, a É, gente precisa ter esse discernimento. E como que a gente controla? Como que a gente... Controla não, né? Como que a gente conhece? Como que a gente trabalha? A gente primeiro precisa fazer um trabalho de autoconhecimento para saber em que ponto é a sua sombra dominando as suas atitudes, as suas exato. emoções, os seus Quando, né? pensamentos, Quando? né? Quando? Quais são os gatilhos? Quando? Exato. Em que momento de uma conversa, por exemplo, a gente se sente dolorido e quer ferir o outro? Não, isso sempre vai acontecer, né? Por mais que a gente se Exato. conheça, a gente sabe que se chegar em algum ponto de qualquer conversa, vai ferir. E aí eu tenho que reagir de forma menos nociva para mim e para a pessoa. Porque senão eu saio também falando para todo mundo, então eu assumi minha sombra, eu vou sair falando todas as verdades para todo mundo, e não é por aí. Porque senão É. você está fazendo exatamente o processo oposto. Você põe a culpa na sua sombra e aí foda-se, tudo bem? Não, né? Não, Se a gente tem que, exatamente. se a gente entende que conhecer a sombra é para melhorá-la, é para acolhê-la, é falar assim: ah, então tá bom, assumi a minha verdade, assumi a minha sombra, eu me permito sentir isso, mas a minha Sim, reação a isso é diferente, né? exatamente, Eu me né? permito ficar puta da vida e xingar e esbravejar aqui dentro. Me Uhum, permito. Mas na uhum, hora que vai reagir com o outro, eu não posso uhum. fazer raios e trovões. Senão eu destruo talvez essa relação para sempre. Sim, sim, E a claro. gente destrói nas palavras, Sim, porque elas têm muito né? poder, né? Exatamente, exatamente. A gente destrói com sentimentos porque a gente fica remoendo aquilo. Destrói, tá amaldiçoando uma história, uma relação, é verdade, gente. É a Sim, nossa pior. sombra resmungona, né? A sombra também é Falando. aquela coisa do anjinho e do diabinho, né? Aquela Uhum, coisa do anjinho e do uhum. diabinho, né? A luz é o anjinho que fica, vai, você pode, você consegue, você é bom, você é bonito, você é uma boa pessoa. Daí o diabinho fica, não, você é incapaz. Olha só isso que você fez, não se compara nada com o outro. Você não vai conseguir, né? A sombra tem esse papel, Exatamente. mas a sombra também tem o papel desafiador. Ela não tem Sim. só o papel daquele autossabotador. Você entende que são várias faces da sombra, assim como são várias nuances de luz, nuances de sombra, Exatamente. né? Exatamente. O próprio dia possui as suas fases de luminosidade, onde o sol está mais latente, sua luz está numa certa posição que favorece mais o calor e a luminosidade, né? O ponto mais alto do sol, o ponto mais baixo do sol, o ponto mais alto da noite da lua, a penumbra, a gente tem Sim, tudo isso, sim. né? Então, dentro de Exatamente. nós também temos todas essas faces e fases, né? Então, a gente tem que entender que quais são os processos, quais são as faces da minha luz
E quais são as faces da minha sombra? Então, a sombra, ela tem o papel de ser uma... Pan, Oi? deixa eu só responder a Rúbia. Ela Ah, perguntou assim, ó, como lidar com isso? Ah, não, foi a Jéssica. a Quando eu Jéssica. solto, A minha sombra, ela faz o quando eu solto estrago. a minha sombra, ela faz um estrago. Então, porque não tem que soltar a sombra, meu amor. A sombra tem que estar sempre com você. Ela não tem que vir de vez em quando, ela tem que fazer parte do seu cotidiano, como uma amiga, como uma melhor amiga e confidente. Tudo que você pensa, você fala pra ela, e aí ela vai ser sua melhor amiga. É isso. Porque se você deixar ela guardada, a hora que ela sair, meu, até a gente, a hora que acabar a pandemia, a gente puder sair, a gente vai fazer o estrago, entendeu? Exato. É exatamente A isso, né? Rubia, O contato com a né? sombra com o tempo, né? Porque de primeira, assim, você fica, ai, não sei, né? Ai, não sei, ai, que medo. Ai, eu vou explorar umas coisas dentro de mim que eu, ai, não quero. Eu não Não quero quero, mexer no passado, ai, não quero mexer no que dói, ai, eu não quero mexer no que eu não não gosto em quero, mim, sabe? não Não quero. quero. Daí você começa a ter uma relação de rivalidade com essa sombra, entende? É uma relação de rivalidade. E daí é uma competição de, não, eu não vou ser o que essa sombra quer que eu seja. Mas você entende que não deve ser assim? Que deve ser exatamente o que a Tati disse, uma relação de amizade. Essa relação intrapessoal de você entender que, peraí, meu, são partes de mim, sou eu. Sou eu, né? Sou Sou eu eu, também, né? Então sou eu também, eu também. eu tenho que entender essa minha parte, que nem eu mesma conheço direito. Entende? Exato. Aí a gente volta lá no Freud, e aí, Rubia, eu já respondo a sua pergunta. Pode a sombra ser a pessoa ser boa demais a ponto de não se colocar e se deixar humilhar? Claro, porque olha só, Freud fala que a sombra é a nossa criança interna que está ferida. Então, É, se a sua criança interna entende que você não, que ela, criança interna, a Rubinha, tá ali pequenininha e merece aquela humilhação, ela vai achar que merece a humilhação para sempre. Aí a é, Rubinha cresce, virou a Rúbia que você é hoje, mas a criança ferida, cada vez que é humilhada, lembra da criança ferida que merece ser humilhada e isso você vai seguindo se você não quebra esse padrão. Mas é é, muito legal você já ter isso como consciência. Quer dizer que já exa- tem 50% do trabalho resolvido. Agora é só uma questão de mudar comportamento. O que exatamente. também não é nada fácil, mas é extremamente divertido e desafiador. Exato, né? E Eu falo exatamente. divertido, gente, porque é uma minha ferramenta para minha criança interior não surtar e não achar que ela não consegue, entendeu? Então tem que ser um processo divertido para lidar com a minha sombra, com a minha criança ferida. Eu É, costumo falar que eu vou brincar, mas na verdade eu estou num processo muito dolorido, porque eu gosto de entender a vida de forma mais leve. Até para minha criança ferida entender que ela pode ficar ferida de vez em quando e fazer birra e querer colo, mas de vez em quando ela pode precisar de tudo isso, mas ter que trabalhar e pronto, acabou. sim, Então eu gosto de usar algumas palavras que para mim são gatilhos para lidar com a minha criança interna. Né? Nesse exatamente. processo de pesquisa interior, a gente vai conhecendo essas partes, né? Sentir orgulho de ser humilhada por parecer com a mãe. Então, o meu trabalho com a sombra também é assim. Eu coloco ela como uma desafiadora para mim hoje em dia, né? E era exatamente isso que eu estava falando, assim. Eu hoje, depois de alguns anos trabalhando isso e tendo consciência da ação dela na minha vida, eu falo até dela, porque assim, hoje na minha cabeça ela é como se fosse uma pessoa que mora dentro de mim. E isso não deixa de Sim, ser real, né? É uma Aline que sim, mora aqui e que eu estou sempre conversando com ela, né? Ela tá sempre dando pitaco, ela tá sempre falando, ela nunca tá calada. E o importante é você dar ouvidos. Você precisa ouvir. Não sim. necessariamente você vai seguir. Às vezes, essa sombra ela vem com uma mensagem de autossabotagem, ela vem com uma mensagem de vai, duvido, quero ver. E às vezes isso é totalmente nocivo. Totalmente É. nocivo. Às vezes a sombra vem, vai falando assim: olha, você não é trouxa, você está sendo trouxa.
vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, né? Olha para você, entende? Então, assim, ela faz um papel muito importante dentro da gente, porque ela Sim, permite que a gente se enxergue por outros prismas e que a gente tenha a noção do quanto a gente pode ir e aonde a gente pode ir. Ela faz a gente ter, não só como a Tati já ressaltou, essa autopesquisa, essa autoobservação, mas também ela faz com que a gente veja os nossos limites. Até onde você tem sim. coragem de ir, até onde você não se permite ir. E ela também é uma. Porque às vezes ela vem como uma forma de medo. E o medo, ele faz com que a gente reflita, com que a gente veja. Então, se encaixa muito, 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 muito no que a Tati falou assim: ah, a sombra ela vem como um guardião, né? E é realmente isso, ela tá Sim, conosco o tempo todo ali guardando e fazendo com que a gente veja, com que a gente olhe, com que a gente entenda, com que a gente observe, né? E tenha sempre sim. essa consciência na hora de agir. É. Porque muitas vezes, né, Pan, a nossa vozinha, né, meninas, ela vai falar pra gente não agir ou agir de certa forma que a sociedade que a gente vive, às vezes, vai ser contra. Por um exemplo, quando eu É, decidi mudar de religião, fui encantada, ouvi o meu chamado enquanto sacerdotisa, muita gente dentro da minha vida se afastou de mim porque disse que eu é. estava ficando louca por uma religião absurda, que não via, não acredita em Deus, etc. e tal. E Uhum, muitas pessoas entendem isso como uma coisa errada que eu fiz, a louca, é. né? E se a minha sombra não tiver bem trabalhada naquele momento, eu podia ter perdido grandes amigos e amigas Não, que não entendem o meu caminho, total, né? Eu total. podia, mas eu deixei falar. Uhum. Porque assim, né? Para quê? Eu não tenho que provar para outra pessoa o que é o meu caminho. Uma É, lição que a minha sombra aprendeu. Porque se fosse uma sim. Tati de 20 anos atrás, eu ia fazer um estardalhaço e ia provavelmente acabar com as amizades mesmo. Porque a É, sombra não tinha noção que era sombra. exato. A gente não. Tem um Não momento que é tem tudo essa noção misturado, por né? muito tempo. É, É, que é tudo misturado, que você não tem um filtro, né? E eu acho que a é, autoobservação é você colocar esse filtro. É você ver, peraí, eu vou organizar exato, essa bagunça e vou exato. ver quem é que age nas situações e no momento. Porque assim, eu não posso perder esse controle. Eu não posso perder, eu não posso deixar que isso aconteça. Né? Eu preciso entender da onde vem, por que vem e como eu posso lidar de forma que eu não prejudique a mim e isso também não reverbere nas Isso. outras pessoas, não respingue nas outras pessoas. E para que a Sim, gente também seja exatamente. mais consciente de nós mesmos, não sempre culpabilizando o outro ou situações externas por coisas que acontecem na sua vida, porque às vezes a sua sombra ela é tão inconsciente que é você mesmo que cava a sua própria cova. Ah, Ela é tão inconsciente. isso acontece. Acontece muito, É, né? A nossa sombra é tão é. inconsciente que a gente não tem, a gente se deixa levar, porque ela também tem o papel de ludibriar a gente, né? Ela Ela entorpece, engana, ela engana, ela ela engana, engana, né? né? Ah, isso quer dizer que a gente é mentiroso, Ela que a engana. gente é enganador? Não, não. Mas entenda que todos nós temos esse potencial. Todos nós, todos os humanos. Depende do lado que você vai pender. Depende de como Tem você um vai ditado, trabalhar isto, né? tem um Depende de ditado como você vai, xamânico, depende de como tem você um vai ditado, direcionar. isso, Pode falar. exatamente. Tem um ditado xamânico que diz assim: você tem dois lobos dentro de si, um branco e um preto. Aí qual vence? Aquele que você mais alimentar, Alimentar. né? Na verdade, os dois têm que ser alimentados de forma igual, né? Eu tenho que dar estímulo para o que é melhor em mim ser ainda melhor, e eu tenho que Exato. observar o que é ruim em mim para se transformar em ser menos Em ruim. algo bom. Porque tem Exato. defeito, tem característica que a gente não vai mudar.
Tem Exato. característica que a gente não vai mudar, que é a criança ferida mesmo e que ela só pode melhorar o jeito de lidar com a situação. E como fazer isso, né? Mandando luz. Manda Manda, luz para aquela, né? iluminando Iluminando aquela aquela sombra, parte escura. ouvindo. Exato. Exato. E só o fato de você olhar para aquele lado escuro, para aquele sentimento ruim que você não quer ver, Para para aquela aquela situação que dor. você não gosta de lembrar, para aquela dor, para aquele lado de você que você não gosta de ser, mas que às vezes ele toma conta. Olhando para o seu lixo, de quando você fala, pô, eu fui uma pessoa escrota neste momento com essa pessoa. Olhando para isso, você já joga a luz nisso. E por mais que Sim. seja é, difícil de lidar e de trabalhar e etc., porque sempre é e sempre vai ser, a gente se moldar não é um trabalho fácil para ninguém, né? E nunca vai ser. Então, assim, por mais que seja difícil, você ter a consciência disso já é meio caminho andado. E você querer mudar isso, você entender, não só querer, mas você entender da onde vem, ou então procurar entender. Ah, eu não consigo fazer isso sozinho. Compra livros. Tem muitos livros falando disso. Procura um terapeuta ou um Sim. amigo terapeuta, alguém que pode te auxiliar e te tirar dúvidas, né? De como você Sim. pode reconhecer as raízes dos seus problemas para você poder entender, mesmo que você não consiga curar, porque tem coisa que a gente reconhece, que a gente aceita, que a gente entende, mas a gente não consegue curar com tanta facilidade. Porque são coisas que É. machucam muito, que estão muito enraigadas, Sim. e isso cola na sombra. E foi exatamente o que a Tati falou. Isso vira um gatilho. Cada vez que alguma situação parecida na sua vida se descortinar, aquilo acende e a sombra É. começa a tomar a A frente disso, gritar. né? Então, assim, o que você necessita não é você calar a sua sombra e falar, cala a boca, não quero te ouvir. Ou então você se forçar a ser luz, né? Ou então se forçar a se curar de qualquer maneira, porque eu tenho que me curar, porque eu tenho que me curar, porque eu tenho que me Não, curar. Não é isso. O não, trabalho com a não. sombra é você olhar para si, olhar para dentro e falar: eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido, eu sou X, eu sou Y, eu penso dessa Eu me maneira. dou Eu me É, dou quando por causa disso, eu sou magoada lá na infância por causa daquilo. Quando eu tinha 10 anos, 2 anos, 6, 12, 15, eu passei por isso. E aí eu sim, reagi com as pessoas assim, porque é claro que eu não sou super legal, eu também fui cuzona várias vezes com é todo mundo, não é lógico, mesmo? todos Então, nós. ver isso e assumir isso é doído, gente. Mas Nossa, vai demais. diminuindo a sombra. Porque você fala, Vai. bom, tá, eu já sei que eu fui tudo de ruim. Agora, então, vamos ter o melhor, né? E aí Porque você vai assim, dessa maneira. ressignificando a lembrança ruim. Você vai Exato. ressignificando o gatilho que desperta o comportamento negativo com outras pessoas, por exemplo. Às vezes a É. gente é grosso e não sabe por quê, entende? E você Então, entende, você ressignifica. e com essa ressignificação, você consegue entender o seu eu lá de trás, que às vezes Exato. estava totalmente inundado na sombra. E você entendendo esse eu lá de trás, já é um grande passo, porque se você entender, você perdoa e se livra da culpa de ter feito aquilo, de ter feito isso, de ter machucado tal pessoa ou de ter perdido aquela oportunidade. Entende? Aquilo deixa de Exatamente. ser um passado pesado, um fantasma que se arrasta. A partir do momento que você Sim. olha, lança a luz, entende, aceita, se perdoa. E em todo esse processo, o que mais acontece é o aprendizado. Por que, que a gente tenta sempre ser mais luz? Porque quando você olha para si e você vê, você admite. Porque você admitir que você é uma pessoa podre não é legal. Nossa, E não, não é fácil. Não é, não, não é. não é fácil. Não Então, é. se você Não chega é. nesse nível, se você consegue chegar no ponto de falar, não, eu sou uma pessoa muito legal, mas eu sou uma pessoa muito podre também. Já fui, Péssima. ou não. A gente tem, foi como eu falei, a gente Já tem esse fui não, né? potencial, Porque gente. se quiser, a gente é de novo, né? Tá aqui. Exato, a gente tem É esse que a gente não potencial. quer mais querer ser assim, né? Eu Lembrando que escolhi quanto, deixar de ser assim. exato, lembrando que quanto maior a luz, maior a sombra.
Então, não pense você que você trilhando um caminho espiritual onde você vai só meditar o tempo todo né, falar calmo desse jeito, assim, e fazer Capaz. vários rituais, e você vai ser mais luz. Não pense que a sua sombra vai embora, porque Não, não vai. Porque daquele que não mais vai. se sabe, mais se é exigido, quanto maior a luz, maior a sombra, né? Então envolve tudo isso daí. Se você quer trabalhar a sua luz, saiba que a sua sombra também vai te acompanhar. E o Sim. problema não é ela acompanhar você. O problema é você não ter consciência e ficar negando a existência dessa sua parte que é essencial, que faz de você uma pessoa completa, né? É. Faz de você uma pessoa completa. Essa é E a assim, questão. né, Para Pan? que você entenda, né? E você E eu aprendendo acho que com os assim, erros, você não vai querer mais repeti-los. E é isso que traz porque a luz. dói, né? É, Porque porque dói. dói. Porque dói. Então, assim, né? A gente viu a nossa luz, iluminou a nossa luz, tá trabalhando aquilo que foi iluminado, que dói, que a gente não gosta e tal, mas tem coisas que a gente vai precisar para sempre. Sim, Para sempre vai ter um gatilho ali que vai doer. E como que eu vou saber se é um gatilho, isso foi uma coisa que colocaram em mim ou que eu mesmo que criei? Só me sim. conhecendo, só fazendo a Exato. pesquisa interna. Uhum, Não tem outro jeito. É olhar uhum. para dentro e fazer um exercício que eu chamo terapeuticamente de separar os grãos. Eu separo o que é meu e o que é do outro. O que que foi meu pai, minha mãe, meu ex-namorado, meu cachorro, meu gato, meu papagaio que falou? E o que que é aquilo que dentro de tudo que falaram para mim que eu acredito hoje? Que É, se me tirar tudo que eu tenho de matéria e me colocar nua no deserto, quem sou eu? Se eu sei é. responder essa pergunta, eu já separei um pouco dos grãos. Na Exato. verdade, isso é uma Perfeito. prática que a gente tem que fazer de tempos em tempos, né? Como Uhum. terapeuta, eu passo isso para as minhas clientes porque a gente precisa entender quem é a gente, porque a gente se mistura, claro que a gente se mistura, os Muito. nossos corpos, energias, pensamentos, conceitos, É, pré-conceitos, é. né? Tudo vai se Paradigma. misturando. Total, né? É, O né? tempo todo. Como é que fala? As crenças limitantes. Tem crença limitante que a gente traz que nem é nossa. Se a gente É, parar para pensar, é de às outra vezes a gente nem pessoa tem que passou consciência. pela nossa vida. E às vezes a gente nem tem consciência que a gente tem aquela crença limitante, a gente nem sabe Não que tem. aquela crença é limitante e foi algo que foi colocado, né? Exato. E foi algo que foi Exato. colocado na infância, e você fala, nossa, É. mas como assim, né? E o processo da sombra é você também remodelar todos esses paradigmas que foram colocados em você, né? A ressignificar, né? Senão, terapeuticamente, magicamente, se a gente não ressignifica, a gente não anda, né? Eu É, fico onde eu tô. até porque o trabalho da sombra, ele é realmente essa roda da fortuna eterna, né? Essa roda da Eterna. fortuna Como... eterna. Porque a gente Exato. é esse ciclo, nós somos esse ciclo. Nós não somos Exato. lineares e nós não somos fixos, nós estamos aí sempre em movimento, sempre em oscilação, somos pessoas mutáveis, né? Então a gente Exatamente. acorda de um jeito e a gente vai dormir de outro jeito. Vocês entendem que dentro de um dia inteiro nós somos muitos. É como fala Freud, né? Dentro de mim existe uma mesa. Nessa mesa sentam-se muitas pessoas e todas essas pessoas sou eu. E é exatamente isso, Exatamente. né? É Exatamente. lindo isso, é É lindo. maravilhoso, né? Então, É assim, dentro de um lindo. dia você consegue dar raiva, o amor, da emoção, da tristeza, a alegria. Então, assim, tudo depende de como você vai interagir, de como você vai levar, de como você vai alimentar cada emoção e pensamento que vem, Sim, né? exatamente. Aí aquele, voltando no ditado xamânico, como você vai lidar com tudo que vem é o lobo que você está alimentando. Se é a sua sombra ou se é a sua luz. Então não adianta passar o dia inteiro alimentando a sua sombra e depois você vai estar exausta, porque alimentar a sombra despende uma energia que Total. só quem alimenta a luz conhece, porque é a mesma energia. Só que uma Exatamente. gasta, é a mesma energia que você gasta. Só que por ser a sombra uma energia mais densa, a sensação é que ela te consome mais energia.
né? E porque você fica mais elétrico, mais efusivo, ela te dá um negócio, né? De, né? E isso é muito Ela foi pra legal quando fora, né? você é muito legal porque quando você transforma isso no motor, você cria, né? Você tem É, ideias, você fica criativo, você fica mais bem-humorado, você faz piada, enfim, a vida melhora, gente. e o que é, partindo desse preceito que você pegou num ponto maravilhoso, e o que é os deuses, se não isso? Exatamente. Se não essa fusão de uma polaridade em outra que cria, né? É. Se não essa Que energia cria, polar, né? Essa coisa que que cria. você une uma coisa, une outra e pronto, criou alguma coisa. Criou outra coisa. Olha que legal. Magia, isso é magia pura. É. Isso é ser humano, Nós gente. somos, Olha que lindo. E também é nós, divino. Olha que lindo. então, nós somos essa alquimia, né? Nós somos essa Alquimia. alquimia, né? É Alquimia. maravilhoso. Então, E assim, e alquimia. é legal a gente e é legal que aqui uma pessoa é lost and found, né? Ele falou assim: o foda é conseguir separar quais crenças são nossas e quais são dos outros, né? E é exatamente isso que a gente estava falando, né? Se a gente se conhecer, a gente vai saber que se a gente está feliz agora e a gente vai na padaria e volta triste, você fala: não, isso não é meu. Isso não é meu. Eu não tô, esse sentimento não é meu, né? Então a gente entra aí num bagulho bem legal que a gente fala de sombra coletiva, que inclusive, Sim, né, sim. é uma coisa que fala bastante nesse livro aqui. Vai estar ao contrário, né, para vocês. Mas esse livro é muito bom, gente, sério mesmo, 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 mesmo. É Tá? muito E ele bom. fala, É muito bom. não é? Eu adoro esse livro, Muito, gente. Eu muito bom. adoro Muito muito. bom. Ele é um queridinho na minha vida, Muito assim. bom. Ele mudou a minha vida, esse livro, de verdade. Eu já li ele umas 2 vezes. Vale muito a pena. É um livro, assim, não é bruxístico, tá, gente? É de psicologia. Mas tem pessoas espiritualistas, né? Tem autores, são 3 autores. Então, eles fazem parte da espiritualidade e da psicologia. E eles trazem muitas coisas interessantes. E nós, como nós vemos tudo de um jeito mais bruxo mesmo, né? Ou então terapêutico, que quase é a mesma coisa. A gente consegue, a gente consegue tirar muitos ensinamentos das entrelinhas dessa belezinha aqui, tá? E aqui fala Então, da sombra coletiva, que é o quê? Que isso. é essa sombra, essa força num nível mundial, num nível global. É como se fosse todas as sombras somadas e cria uma mega sombra mundial e global. Calma, não fiquem com medos, mas ao mesmo tempo fiquem. Porque a violência e etc., todos esses padrões limitantes, eles vêm desta sombra coletiva que todos nós alimentamos com a nossa própria sombra. Então, entendem a necessidade e a importância da gente se trabalhar a nossa própria sombra, porque se a gente trabalhar a nossa sombra individual, vai ser um grãozinho a mais, ou melhor, um A poder a menos. menos da sombra coletiva, né? A gente vai estar acrescentando, a gente vai estar sendo um ponto de luz no meio dessa sombra coletiva que estamos inseridos inevitavelmente. Mesmo que a gente seja Sim, só luz, a gente está inserido na sombra coletiva, né? Que existe. sim. Então, se a gente fizer a nossa parte, imagina, cada um fazendo a sua parte vai ter uma grande feixe de luz lançado por essa sombra coletiva, né? E é inconsciente essa sombra coletiva ainda. Isso me preocupa, porque assim, a gente ouve falar, né, dessa energia que a gente está vivendo aí, porque a gente, convenhamos, né? Covid, 6 meses, né? 120 milhões aí, né? Números aumentando em cada cidade. Isso é uma força de uma sombra coletiva? Também. Também. Quando a gente não está bem dentro de uma situação que nos é imposta socialmente, a gente contribui para ela. Então, se eu Total. entro na onda de ficar mal, de reclamar, de falar mal de fulano, de ciclano, que eu gostaria de falar mal, porque eu acho tudo isso um absurdo, e se eu entrar nessa onda, eu vou estar alimentando essa sombra
coletiva. E isso Exato. vai reverberar na minha vida como falta de energia física, não vou ter ânimo para criar, para fazer, para atender meus clientes. Toda a minha vida vai ficar mais pesada quando eu alimento uma sombra coletiva. Quando eu ajo com preconceitos, estão aí, ó, no mundo inteiro escrachados. Quando eu aponto o dedo e condeno o amiguinho em vez de oferecer uma ajuda para melhorar, né? Porque apontar o dedo para alguém é muito fácil, mas oferecer uma mudança real na vida daquela pessoa é mais difícil. Então, são comportamentos que a gente acha que a gente nem está tendo nada, né? A gente não acha que a gente está influenciando no todo. A gente está só vivendo a nossa vida pesada. Não, a gente está influenciando na sombra coletiva, sim. Por isso que a gente tem que buscar ser a nossa melhor versão. É o que eu sempre falo para as minhas clientes, para as minhas amigas, para todo mundo. Não é porque eu sou gratiluz e eu quero ser paz e amor para sempre. Não é isso. É porque eu quero viver melhor. Eu quero que meu filho tenha filhos que vivam num mundo melhor. Eu quero que as minhas amiguinhas de 4 anos, de 7 anos, de 13 anos vivam melhor, num mundo mais leve, gente. Com menos sombra coletiva. Então eu tenho que trabalhar a minha sombra. Entende? Uhum. E daí a gente consegue entrar nisso. Então, e daí a gente entra no sentido de a gente tem que pensar um pouquinho em como todas essas situações de preconceito, de violência, no sentido amplo, né? No sentido amplo, violência contra todas as minorias, né? No sentido amplo dessas tragédias mundiais, a gente tem que pensar o quanto a gente é conivente. E o quanto inconsciente, gente, inconsciente. O quanto nós somos coniventes. O quanto a gente não faz nada. O quanto não fazemos nada. E o quanto inconsciente também nós contribuímos e alimentamos isso com um simples post do Facebook. Exatamente, com simples status no WhatsApp, gente. Ou às vezes nem com as outras pessoas, às vezes falando sozinha. Reclamando, pensando. A sombra, deixando a sombra falar. A sombra não fica calada, né? A sombra não fica quietinha nem por um minuto, né? A gente tem que ter esse poder também de falar, ó, você fica quietinha. Agora quietinha. Fecha a boca, zip, tranca e joga fora. Cala a boca. Vaca amarela com a sombra. Vaca amarela com a sombra. Vai sentar lá no cantinho da disciplina. Vai sentar no cantinho da disciplina. A gente tem que ser assim com a sombra, cara. A gente tem que ser às vezes, né? Às vezes a gente tem que ser. E quando a gente fala em sombra coletiva, a gente precisa ser. A gente precisa ser assim. Porque a gente está interferindo não só no nosso caminho, a gente está fazendo isso crescer ou então diminuir. E o que você quer alimentar? Né? Exatamente. É sempre essa pergunta que não quer calar. O que você quer alimentar? Não pense só em você, no seu caminho. Pense isso sempre, gente. É uma coisa que a gente sempre gosta de ressaltar. Pense além de você. Pense no macro. Mas começa no micro. Isso, exatamente. Mas pense no macro. Pensa lá, mas começa aqui. Faz aqui, mas pensa lá. Pensa, o que eu estou fazendo no meu caminho vai reverberar no todo, porque existe essa conexão. Nós somos isso, essa conexão. Então, tudo que eu fizer vai reverberar lá. Tudo, tudo, tudo. Né? Então, se eu fizer o bem, se eu lançar a luz em mim, eu, consequentemente, estarei lançando a luz no meu colega próximo, nos meus filhos, na minha família, no meu trabalho e, consequentemente, em coisas que eu nem tenho ideia. Às vezes, um bom dia faz muita diferença na vida de alguém, no dia de alguém. Entendem que isso é a sua luz falando. Ao invés de quando você recebe um bom dia, você fala, bom dia só se for para você. E isso é a sua sombra falando. E você não tem que deixar isso dominar. Porque daí você vai destruir você mesmo com essa resposta e destruir o dia do outro, que não estava nem esperando essa energia hostil. Né? Então, você tem que sempre andar aí
Nesse Não que caminho não tenha dias que a gente não deixa escapar, né, gente? Claro, a gente é não, ser humano. Se a não é gente for perfeito, pensar né? que nós temos nós somos meninas, temos o nosso ciclo lunar, entra a TPM, a gente fica mais, né? Uhum, uhum. Mas nada justifica. Então, assim, Nada. eu me permito estar nesse momento, eu até me permito ser grosseira, ser estúpida e contribuir com a sombra. Mas eu tenho que ter consciência do que eu tô fazendo, Exato, exato. né? Então, E se eu tenho saber, né? consciência, eu posso matar uma pessoa, Tati, então, porque é a minha sombra? Não, né, gente? Se Não, você tem consciência, justamente porque você tem consciência, é que você vai saber como fazer ou não fazer, né? exato, exatamente, Né? exatamente. E é legal a gente colocar que existe esta escuridão na divindade também, né? Na Sim, divindade. Isso é em muito todo importante, Deus. né? Eu acredito que aqui não tenha só bruxos hoje, nesta noite conosco, não tenham só pessoas bruxas. Devem ter Sim. terapeutas holísticos que não são bruxos, pessoas que não são bruxas, com certeza. Mas a gente coloca, nós que somos de uma religiosidade pagã, nós temos a concepção de que a escuridão também vem de Deus e dos deuses, que ela não é apartada ou que Deus é simplesmente bom. Nós não temos essa visão. Nós temos a concepção de que o mal do mundo, a sombra do mundo, e quando eu digo a sombra, eu não quero necessariamente falar do mal, entendem? Que sombra e mal, que escuridão e mal, que preto, negro e mal não tem ligação. Não. Não tem ligação. Então, não tem ligação mesmo, nenhuma ligação. Então, quando eu falo de Nenhuma. sombra da divindade, eu não estou falando de uma parte ruim da divindade necessariamente, até porque a parte má da divindade ela também tem. E não necessariamente ela é negra, porque o negro não tem a ver, a sombra não tem a ver com o mal, Sim, necessariamente, né? Só sim. que existe a sombra, sim, da divindade. Por quê? Porque a divindade ela é essa polaridade e ela existe essa parte desconhecida e misteriosa que a gente precisa adentrar também. E que é o que nós Uhum. chamamos de um dos mistérios dos deuses, que é justamente os mistérios que fazem a gente adentrar nessa parte profunda e velada, que não é exposta, que está nas sombras, que está ali, que está embaixo, que é mais profundo. Entendem? Então, os deuses, eles não são só essa coisa maravilhosa, linda da primavera, do sol. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Existe também, existe essa face maravilhosa e fértil e de vida e de sol e de luz. Mas existe também a parte da penumbra, da noite, da escuridão, do mistério, da magia, do desconhecido, das profundezas, né? E quando eu digo isso, a gente também a gente sai do particular do bem e mal, porque isso transcende o bem e o mal, até porque o mal, se a gente for ver, ele é muito relativo. Exato. Ele é muito relativo, né? Então, assim, o Exatamente. que seria o mal real? Defina Cada um tem a mal. sua. Defina mal. Cada um tem a sua definição para mal. O que pode ser mal Sim. para você pode não ser o mal para mim e vice-versa, né? Então, isso é muito relativo. Então, assim, a sombra não necessariamente é um trabalho com o mal. Deuses ter sombra não é serem deuses maus, ruins, que vão te castigar, mas são desafiadores, entendem? Que eles te desafiam, que eles te provam, que eles colocam você à prova. E se eles fazem isso, é porque eles sabem o tamanho do seu potencial para a luz, né? Exatamente. É, justamente, né? Porque assim, se a gente pensa que se eles têm essa mesma face, e eu acho essa visão dos deuses assim uma coisa que abre a caixinha mental, né, e faz a gente ver em um monte Muito. de possibilidade. E para mim, aproxima Deus, os deuses muito mais de mim do que colocar Muita aquele gente Deus lá longe, sabe? Nunca entendi essa história do Deus lá longe. Tati, Oi. conclui e finaliza.
Ai, meu Deus. E eu acho muito legal, gente, porque a gente vai entendendo que toda a divindade, aquele pedacinho da divindade está aqui dentro. Aquela centelha divina de luz maravilhosa está aqui dentro, assim como a centelha maravilhosa da sombra. Beijo para vocês.